Max Verstappen vence o GP da Itália, sua 10ª vitória consecutiva na Fórmula 1, quebrando aí o recorde que ele tinha igualado na corrida anterior de 9 vitórias seguidas, e só que essa foi uma vitória, posso dizer, até diferente. Não foi uma vitória tão fácil como todos esperavam. O Max Verstappen teve que lutar. A gente vai falar um pouquinho aí sobre como foi essa corrida, sobre por que a Ferrari conseguiu ali se manter na frente por um bom tempo da corrida, por que o Pérez sofreu tanto para passar também as Ferraris. A gente vai falar sobre essa corrida que, para mim, foi a melhor corrida da temporada de 2023. Gostei muito da prova, gostei muito das disputas e gostei até, vou comentar até sobre algumas declarações aí de pilotos e chefes de equipes que eu também gostei. Mas como tudo, nem tudo pode ser perfeito, tem uma crítica que eu vou fazer aqui a quem foi, para mim, o melhor piloto da corrida. Então se liga nesse vídeo aí e vamos falar sobre esse GP da Itália. Vamos começar então falando do vencedor da prova, Max Verstappen. Max Verstappen que foi aí superado pelo Carlos Sainz na qualificação, largou na primeira fila. O Carlos Sainz conseguiu na largada se defender, manter a sua primeira posição. Ele largou e já jogou o carro ali para cima do Verstappen para fazer a primeira perna, né, da variante do retífilo ali por dentro, não permitindo o ataque do Verstappen, e conseguiu aí segurar o ímpeto do Max Verstappen por muitas voltas. E a gente fica pensando, poxa, a gente até antes da prova, tentando vislumbrar como seria, a gente até chegava a comentar assim, poxa, o Max Verstappen, o Carlos Sainz vai permanecer na frente, mas o Max Verstappen, assim que liberar a zona do DRS, o Verstappen vai passar a Ferrari, vai passar o Carlos Sainz até com uma certa facilidade e vai disparar na frente. Mas não foi isso que aconteceu, e vamos tentar entender um pouquinho por quê. Bom, pessoal, barulho de chuva, comecei a gravar, começou a chover aqui, vai com barulho de chuva mesmo, espero que não atrapalhe, tá? Mas por que não foi tão fácil assim, né? Mesmo com o DRS da Red Bull, por que não foi tão fácil para o Verstappen fazer ultrapassagem sobre o Carlos Sainz? Bom, Monza é um circuito onde ele é realmente conhecido, né, por ser um circuito onde os carros geralmente tiram totalmente a asa dos carros, né, deixam os carros com o menor tamanho de asa possível, né, para realmente não ter arrasto, não ter carga aerodinâmica e ter uma maior velocidade de reta. E a Ferrari, para essa corrida em específico, ela colocou assim uma asa, ela praticamente ficou sem asa, colocou uma asa muito pequena. E a Red Bull também, obviamente, colocou uma asa, menos asa do que o carro, mas por conta de ser um circuito onde realmente todas as equipes, todos os carros, eles usam menos asa, o efeito do DRS ele não é tão grande quanto em outras pistas. Então aquele super DRS da Red Bull, ele não ficou tão evidente, não fez tanta diferença como em outras corridas. E aí, o que acontece? O Carlos Sainz, né, a Ferrari, a gente sabe que a Ferrari ela tem essa dificuldade de temperatura do pneu, ela tem um desgaste de pneus maior do que as outras, só que por conta dessa característica específica do GP de Monza, o carro praticamente quase sem asa, a degradação de pneus ela funciona de forma diferente. Né? Ela funciona assim, e por conta também da temperatura, da alta temperatura que estava em Monza, a degradação de pneus ela funciona um pouco de forma diferente, ou seja, o pneu ele se aquece, digamos assim, com uma certa facilidade, ele anda, né, num determinada janela ali, um bom desempenho, e de repente ele acaba, né, o desempenho do pneu, quando ele acaba, ele praticamente acaba de uma vez, ele não é aquela coisa gradual de outras pistas. E o Verstappen obviamente sabia disso, né? Mas o Carlos Sainz se manteve na frente, conseguiu aí controlar a temperatura dos pneus no começo da prova, conseguiu se defender das investidas do Max Verstappen, que nem foram tantas assim no começo, e o Max Verstappen ficou ali, né? Ele, Max Verstappen, gerenciando a sua própria temperatura de pneus e também tentando se proteger do Charles Leclerc, que vinha atrás dele, e ao mesmo tempo tentando ali, de alguma forma, induzir o Carlos Sainz ao erro. Né? E esse erro, ele veio na 15ª volta. Né? O Carlos Sainz ele acabou dando uma fritada de pneus,
ali que permitiu que o Max Verstappen conseguisse colocar o carro na saída da chicane, da primeira chicane, da variante de Auretífilo, ali lado a lado, e foi, né, saindo toda aquela reta lado a lado para chegar ali na variante de Laroche, né, se eu não me engano, é a segunda curva, ali pro lado de dentro e conseguir então fazer a ultrapassagem, concluir a ultrapassagem e se manter e assumir a liderança da prova. E esse erro do Carlos Sainz veio no momento assim que a Ferrari, ele já estava com os pneus já desgastados, e o que ele fazia? Ele mudava o equilíbrio do freio do seu carro para forçar mais, digamos assim, os pneus dianteiros e tentar preservar um pouco mais os pneus traseiros. E foi isso que acabou ocasionando, essa pequena travada do Carlos Sainz, que permitiu aí que o Max Verstappen fizesse o ataque e assumisse a liderança da prova. E a partir daí o Max Verstappen conseguiu, digamos assim, administrar a sua vantagem. Lá no final também ele deu uma segurada, deu uma digamos assim, uma administrada, né? Pode ver que o Verstappen não tentou fazer volta mais rápida no final, porque realmente não pensou em preservar os pneus, preservar também a temperatura dos freios, e aí conseguiu aí vencer com uma vantagem de pouco mais de 10 segundos. Essa é a menor vantagem, né, do Max Verstappen numa vitória, assim, em uma corrida sob bandeira verde, tirando quando teve bandeira vermelha, safety car, essas coisas, mas numa corrida onde ocorreu tudo normalmente bandeira verde, né, do começo ao fim. Essa foi a menor diferença, e 10ª vitória do Max Verstappen, recorde aí que a gente não sabe até quando vai parar, onde vai parar isso aí, mas mais uma bela vitória, soube administrar, soube segurar o seu ímpeto e soube atacar no momento certo, aproveitar a chance que teve e ser muito bem, conseguir mais uma vitória. Segundo lugar para Sérgio Pérez, que conseguiu aí fazer uma dobradinha da Red Bull, fazia algum tempinho aí que o Pérez não conseguia chegar na segunda posição, embora não tenha se classificado bem, né, se classificou na 5ª posição. Quer dizer, não vou dizer que foi mal, mas com a Red Bull a gente sempre espera que ele consiga um pouco mais à frente. Mas conseguiu fazer uma boa corrida, conseguiu se livrar do George Russell ali no começo da prova e ficou ali no ataque das duas Ferrari, meio que no começo ali da prova, digamos assim, as Ferraris elas ficaram, não propositalmente, óbvio que não, óbvio que o Leclerc não tinha essa intenção, mas ele meio que ficaram meio que se protegendo, né? Os Sainz ficaram muito, muito próximos, né? Então o Leclerc conseguia abrir o DRS para cima do Sainz, que de certa forma ajudava ali na sua defesa contra o Sérgio Pérez. Depois o Sainz ele foi um pouco mais para frente, conseguiu abrir, né, um pouco mais em relação ao Charles Leclerc, o que não permitiu com que o Sérgio Pérez usasse o DRS e o Leclerc não usasse. Mas aquilo que eu falei, né, no começo, né, o DRS não era não fazia tanta diferença assim como em outras pistas. Então o Pérez teve que realmente suar aquilo que eu falei em relação, né, aos pneus da Ferrari, ao carro da Ferrari tá com menos asa e ser muito mais rápido de reta, ou seja, favoreceu também o Charles Leclerc conseguisse permanecer na frente do Pérez aí por algum tempo. Mas o Pérez conseguiu fazer a ultrapassagem e depois foi para cima do Carlos Sainz, e foi realmente uma briga lindíssima, né, do Carlos Sainz contra o Sérgio Pérez. Se defendeu, assim, o Carlos Sainz fez excelentes defesas, tanto é que o Pérez, por várias voltas, ele acabou saindo ali do traçado na primeira chicane ali, né, teve que devolver a posição, e obviamente, para mim, assim, tudo normal, tudo de corrida. Ele até reclamou, o cara não tá me deixando espaço, ele tá me jogando para fora, mas para mim, assim, tudo que o Carlos Sainz fez ali nas suas defesas foi absolutamente de corrida, foi absolutamente normal, e o Sérgio Pérez também conseguiu aí, depois, né, foi para o ataque ali no final da prova, conseguiu fazer também uma belíssima ultrapassagem sobre o Carlos Sainz, assumir a segunda posição e completar a dobradinha da Red Bull. Acho que foi assim uma bela corrida do Sérgio Pérez. É claro que a gente sempre compara ele ali com o Max Verstappen, enfim, espera que o Sérgio Pérez esteja ali na segunda posição do Max Verstappen, mas acho que foi uma boa corrida também. Assim, ele sofreu tanto quanto o Max Verstappen sofreu na corrida, né? Obviamente que ele poderia, talvez se ele tivesse se classificado melhor, ele poderia ter se colocado numa posição melhor, a ponto de talvez até conseguir se livrar da Ferrari um pouco mais
um pouco mais cedo, mas acho que foi uma boa corrida do Sérgio Pérez, um segundo lugar, eu acho que é o máximo que ele pode conseguir, e foi sim uma boa corrida do Sérgio Pérez também. Terceiro lugar para Carlos Sainz, para mim, o piloto da corrida, para mim, assim, uma corrida, não vou dizer perfeita, porque daqui a pouco eu vou dizer, mas assim, fez a pole position, conseguiu andar mais rápido aí que o Leclerc, conseguiu cravar a pole position, conseguiu largar na frente e fez belíssimas defesas de posição, uma direção defensiva assim, belíssima, primorosa, né, contra o Max Verstappen, contra o Sérgio Pérez, contra o Charles Leclerc também, ele defendeu assim a briga, assim, as investidas do Charles Leclerc, deu um X maravilhoso no Charles Leclerc ali, quando o Leclerc conseguiu ultrapassar no final da prova, e o Sainz conseguiu, né, se aproveitando ali do erro do Leclerc ali, conseguiu emparelhar o carro do lado e conseguiu retomar, conseguiu fazer belíssimas defesas, assim, foi realmente uma corridaça do Carlos Sainz, uma corridaça, provavelmente ali, para mim, assim, a melhor corrida da carreira do Carlos Sainz, sem sombra de dúvida, porque o que esse cara teve que pilotar para segurar Max Verstappen, para segurar Leclerc, para segurar Sérgio Pérez, e assim, pessoal, para aqueles defensores do DRS, vocês viram o quanto uma não ultrapassagem também é legal pra caramba, né? Ou seja, se os Pérez não tivesse passado o Carlos Sainz, vocês iam dizer que não foi legal? A corrida não teve ultrapassagem. Poxa vida, aquilo sim é uma disputa assim, sensacional, dele, do Pérez, dele, do Leclerc, até dele com o Verstappen. Então, assim, primorosa a corrida do Carlos Sainz, se defendeu enquanto pôde, enquanto deu ali em relação ao Verstappen, em relação ao Pérez, em relação ao Leclerc. Sensacional, assim, uma corrida primorosa do Carlos Sainz, que foi o cara que nos brindou, assim, que graças a ele, graças à sua defesa, graças a seu ímpeto, ele, enfim, nos brindou ali com as melhores disputas aí dessa temporada, sem sombra de dúvida. Gostei muito da corrida do Sainz, gostei muito dessa corrida, gostei muito dessas brigas, e de novo, pessoal, é aquilo que eu falo, a não ultrapassagem, muitas vezes, é tão ou até mais legal do que uma ultrapassagem que o cara abre o DRS e passa, pessoal. Então é por isso que eu sempre vou ser um crítico ao DRS, aquelas coisas que não, mas olha, essa corrida teve 172 ultrapassagens, aí você vai ver as ultrapassagens, o cara abre o DRS, passa, não tem defesa. É muito mais legal quando o cara não ultrapassa, mas fica ali aquele trenzinho, puta, que horas que ele vai atacar? Será que ele vai atacar aqui? Será que ele vai atacar ali? Aí o cara tenta uma vez e não consegue, tenta outra não consegue, tenta de novo não consegue, aí ele tenta outra curva também, tal, não sei o que, não consegue. E até que vai uma hora consegue. Então isso é muito mais legal do que ver uma ultrapassagem lá, de números de ultrapassagem conquistadas na base do DRS, que não tem graça nenhuma. Então assim, excelente corrida do Carlos Sainz, para mim que foi o piloto do dia, o piloto do final de semana. Corrida assim primorosa do Carlos Sainz, palmas para o Carlos Sainz, porque realmente foi uma corrida brilhante. Mas, Carlos Sainz, eu gosto muito de você, eu acho você um belo piloto, eu sempre te elogiei pelas suas declarações, por ser um piloto que sempre nas suas entrevistas pós-corrida, você sempre nunca está satisfeito, está sempre buscando mais, está sempre... E aí você chega na penúltima volta e fala para a equipe, não, pessoal, olha, vamos lá, vamos levar os carros para casa. Ô, Carlos Sainz, de você eu não esperava isso, Carlos Sainz. De você eu não esperava isso, Carlos Sainz. Então, ó, isso aqui, ó. Então, por isso que você vai levar uma nota 9. Uma nota 9, tá? 9. Se ia ser 10, mas por causa disso a sua nota é 9 nessa corrida, tá? Porque, pô, Carlos Sainz, não pode, Carlos Sainz. Não pode, Carlos Sainz. Tá? Não pode o que você fez. Não pode pedir para a equipe falar para o seu amiguinho não te ultrapassar. Não pode não. Não pode não. Muito feio, tá? Muito feio. Quarta posição para o Charles Leclerc. E eu tenho que elogiar o Charles Leclerc. É o seguinte, primeiro, por ser um cara que também não pediu para a Ferrari deixar o Carlos Sainz abrir, eu tô mais rápido. Não, ele tentou ultrapassar o seu companheiro ali na pista, na corrida, nos brindou assim com momentos
lindíssimos, lindíssimos da corrida, de ver realmente os dois pilotos da Ferrari brigando, os dois carros brigando ali em Monza, cara, os dois carros disputando, roda com roda, um fecha ali, outro fecha ali, tenta ali, chegou a ultrapassar o Carlos Sainz, ali numa manobra, ali que ele deixou para frear lá no final da reta, e aí acabou, né, por conta disso, acabou passando um pouquinho do ponto, não foi um erro, né, eu até falei que foi um erro, não foi um erro do Leclerc, foi enfim, foi, né, uma freada mais tarde, o Sainz se aproveitou, conseguiu dar o X, e o Leclerc continuou tentando, ficou até a última volta tentando de todas as formas ultrapassar seu companheiro de equipe, e chegou na quarta posição, que foi legal, foi um belíssimo... Gente, eu não sabia disso, mas foi a primeira vez em 2023 que a Ferrari chegou entre os 4 primeiros com os 2 carros. Eu não sabia disso, achava que tinha acontecido em outra corrida. Mas enfim, eu gostei muito da declaração do Leclerc depois da corrida. Ele falou, cara, eu me diverti pra caramba, me diverti brigando com o Russell, com o Pérez, me diverti brigando com o Carlos, espero que os tifosi tenham se divertido, foi legal pra caramba. Olha, eu cheguei em quarto, não consegui passar, mas estou feliz porque eu me diverti pra caramba, briguei, disputei, e o Carlos ganhou a disputa de mim, mas foi belíssimo. É muito melhor chegar em quarto lugar assim, do que se eu chegasse ali uma corrida assim, chata, sem fazer nada, sem disputar com ninguém. Então, parabéns pro Charles Leclerc. O espírito é esse mesmo. O espírito de piloto que quer disputar com seu companheiro de equipe, quer disputar com equipe, né, mesmo com um piloto de carro, de carro superior, ele disputa, é isso. E também eu quero aqui parabenizar o seu Frederico Vasseur, porque por mais que ele tenha dito no final, olha, cuidado, não arrisque, ele falou, cara, eu sou a favor de deixar eles livres para brigar. Ele falou assim, e a minha mensagem, não arrisque, não quer dizer não brigue, é só, tipo, não arrisque, né? Vá com cuidado, não vá jogar a nossa corrida fora. E tudo ok dizer isso, tudo ok em dizer, não arrisca, vai só na certeza. É diferente de dizer não briguem. Então não foi isso que ele disse, ele disse não arrisque. E ok, tá certo, ele como chefe de equipe, ele tem que falar, pessoal, os dois pilotos, segura a onda, vai com calma, disputem, mas disputem ali sem passar do ponto. Perfeito, é isso mesmo, parabéns para o Frederico Vasseur, parabéns para a Ferrari, que deixou seus pilotos brigarem ali em Monza, lindíssima briga, lindíssima disputa, e parabéns, né, para os pilotos que brigaram de forma belíssima, de forma lindíssima, parabéns para o Leclerc, que se divertiu, e parabéns um pouquinho menos para o Carlos Sainz, que pediu no final ali para levar os carros para casa. Mas, tirando isso, assim, perfeita Ferrari, parabéns, Ferrari. Inclusive, a Ferrari foi tão bem, né, que até o pit stop mais rápido que a Red Bull eles fizeram. Então, a gente, né, gosta que a gente fazer piadinha com a Ferrari, critica a Ferrari, mas nessa corrida a Ferrari ela foi assim perfeita em todos os sentidos. Parabéns para a Ferrari, parabéns para os pilotos, realmente que final de semana da Ferrari. Depois tivemos na quinta e sexta posição os dois carros da Mercedes, né, George Russell e Lewis Hamilton. O Russell, enfim, fez uma corrida quase que não apareceu muito assim o George Russell na corrida, mas foi uma boa corrida, e o Lewis Hamilton também fez uma excelente corrida, saindo de oitavo, largou ali com uma estratégia diferente dos demais, né? Largando de pneus duros, enquanto a maioria largou de pneus médios. Acho que foi só ele, deixa eu ver, deixa eu olhar aqui, vou abrir minha colinha aqui, foi ele, só o Hamilton, o Magnussen e Bottas que largaram de pneus duros, enquanto os outros largaram todos de pneus médios. E de certa forma podemos dizer que o Hamilton, por mais que eu acho que ele tenha parado, o próprio Hamilton, né, achou que ele parou um pouco cedo demais, que ele parou apenas ali 6 voltas depois, onde a maioria estava parando, né? Por exemplo, o Piastri parou na 23, o Hamilton parou na 27, né, que ele poderia talvez esticar um pouquinho mais com pneus duros para ficar menos tempo com pneus médios, mas eu acho que deu certo, né? Mesmo assim acabou dando certo a estratégia do Hamilton, ele conseguiu se livrar do Alonso, conseguiu aí se livrar das McLaren, conseguiu se livrar do Norris e conseguiu aí chegar na sexta posição, e o Hamilton, né, se envolveu ali naquele acidente com o Piastri. Depois eu vou fazer um vídeo mais falando sobre isso, mas o próprio Hamilton reconheceu a culpa,
pediu desculpa pro Piastri, então tudo certo, tudo legal, e realmente uma boa corrida aí, tanto do Hamilton quanto do Russell, e acho que chegaram no máximo onde eles poderiam chegar. Sétima posição para Alexander Albon, outro piloto também que merece aplausos, né? Merece aplausos. Que temporada tá fazendo o Albon, hein? Que temporada tá fazendo o Albon. A gente sabe que a Williams, né, é um carro que é rápido de reta, que tem muita velocidade de reta, mas isso não tira nem um pouco o mérito do Albon, que conseguiu segurar ali tanto o Norris quanto o Piastri, e por muito tempo, e conseguiu chegar na frente do Norris até o final da prova, assim, segurando, se defendendo muito bem. Assim, mais um final de semana primoroso do Alexander Albon, que sem dúvida assim, um dos melhores pilotos dessa temporada em 2023. Sem dúvida um dos melhores pilotos. Ele só não foi o melhor piloto do dia porque o Carlos Sainz pilotou demais. Mas o Albon, com certeza, ali também é um cara que se ganhasse uma votação de melhor piloto do dia, falando, não, o melhor piloto foi o Albon, também não vou contestar. Não vou contestar porque o Albon realmente fez mais um final de semana sensacional do piloto da Williams, que conseguiu aí levar a Williams à pontuação mais uma vez. Então eu vou falar um pouquinho do Sargent, né? O Sargent até poderia ter pontuado, ali acabou sendo punido por uma disputa com o Bottas que a TV não mostrou, mas depois eu vou analisar também no vídeo lá do comissário Will, analisar isso. Poderia ter pontuado, não pontuou, mas a Williams, que bom ver a Williams assim, se destacando, brigando lá na frente de novo. Então, e o Alexander Albon fazendo um excelente trabalho. Oitava posição para o Lando Norris, que, né, acho que a McLaren também fez o que dava para fazer nesse final de semana. O Norris tentou ali passar o Albon no final, não conseguiu. Muito legal também, assim, como o Piastri está andando próximo do Norris, né, você vê que os dois ali ficaram andando, tiveram até um toque ali na saída dos boxes. E tem uma outra coisa, né, porque eu vi, né, o André Stella falando assim, né, uma manchete, né, olha, temos que ver, o toque entre os pilotos é inaceitável. E aí eu falei assim, poxa, mas não é possível, né, pô, que foda, o cara não vai proibir agora, né, os pilotos de brigarem. Mas não, ele falou, é inaceitável, a gente tem que estudar isso, é aquilo do Vasser, cara, vocês não podem se tocar. Aí ele falou, eles são livres para brigar, mas não pode se tocar. E ok, concordo. Ó, pessoal, ó, vocês têm que tomar cuidado aqui, tá? Diz que vai fazer uma reunião, vai chamar atenção. Olha, toma cuidado aqui, tal, não sei o que, se respeita aqui, não se tocam, mas vocês podem brigar. Isso aí, ok. O que não pode é querer proibir os pilotos de disputarem, né? Inclusive, o Lando Norris, ele pedindo na volta 16, pedindo ordem, né, para deixar o Piastri passar ele, né? Feio, Lando Norris, feio de você isso aí, viu, Lando Norris? Não faça mais isso, viu? Muito feio. Você é um baita piloto, mas tem esse defeito. Tem esse defeito de querer pedir para o companheiro não deixar você passar, pedir para o companheiro não te atacar, não atacar seu companheiro quando falam para você não atacar. Muito feio, tá? Mas tirando isso, tudo também acho que foi um final de semana interessante da McLaren. Nona posição para o Fernando Alonso, conseguiu salvar ali 2 pontinhos, né? Aston Martin, esse a gente sabia que não seria uma boa pista para Aston Martin, né? Com um carro com muita, um circuito que precisa de muita velocidade de reta, que não é o forte da Aston Martin. A gente sabia que não ia ser muita coisa, conseguiu salvar 2 pontinhos ali, mas a Aston Martin, que era a segunda força, agora já é a quarta força, né? Já está atrás da Ferrari. A Ferrari já passou a Aston Martin no campeonato de construtores, 200 tá, né? A Ferrari chegou a 228 contra 217 da Aston Martin, né? Muito culpa de quem? Muito culpa de quem? Do Lance Stroll, né? Ou seja, o Alonso está correndo sozinho, mais um final. Tudo bem, a gente sabia que a Aston Martin não era, esse final de semana não ia ser grande coisa, mas o Alonso conseguiu salvar 2 pontinhos. O Stroll não conseguiu nada. E na corrida passada, que o Alonso foi para o pódio, o Stroll também não fez nada. Então é constrangedor, né? Essa situação do Lance Stroll. E 10ª posição, última posição ali de pontuação, Valtteri Bottas, né? Conseguiu aí marcar pontinhos para a Alfa Romeo. Não tem muito o que falar da corrida. O Bottas ele ficou meio que sumido, nem o lance dele com o Sargent foi mostrado, né? Então não tem muito o que falar do Valtteri Bottas, só realmente comentar aí que ele chegou na 10ª posição e marcou mais um pontinho. Decepções dessa corrida. Alpine, a gente sabia também, né, que num carro, numa pista com velocidade de reta, a Alpine ia mal, né, e depende muito do motor, a gente sabia que a Alpine ia mal. A Haas também, não dá nem para esperar nada diferente disso da Haas.
E tem que falar também o seguinte, né? Eu vou colocar aqui como decepção também os comentaristas da transmissão. Porque quando o Hamilton, o Verstappen ultrapassou o Hamilton estava liderando, o Verstappen ultrapassou o Hamilton. Não tem que brigar mesmo, o certo é ele não brigar. Não sei o quê. Gente, como assim o certo é ele não brigar? O cara tá liderando a corrida. Mas tá estratégia diferente. E daí? Tem que brigar sim, tem que defender sim. E eu até acho que o Hamilton defendeu assim, colocou por dentro, falou, bom, eu vou por dentro, e você vai por fora. Não deu, tal, mas ok. Mas não pode falar que não... Uma corrida, uma manobra que vale a liderança da prova, o cara falar para não defender que não briga não, deixa ele passar. Pô, deixa ele passar nada, cara. É a liderança da prova, independente da estratégia que o cara tá, independente se o cara só está lá porque dá uma estratégia diferente, e daí? E se dá uma bandeira vermelha na hora ali? Aí o Hamilton volta, troca o pneu e volta em primeiro com o mesmo pit stop para todo mundo. E aí? Vai dizer pro cara não brigar? É uma mentalidade, cara, que eu não consigo entender, cara, de piloto falando isso. Uma coisa sei lá, um alemãs, um carro da LMP1 com um carro da LMP2, um vai ultrapassar o outro, não, briga, aí deixa passar porque sua corrida não é essa. Mas ali não, ali todo mundo tá disputando a mesma corrida. Então não tem esse negócio de, deixa passar, não, tá certo em não brigar. Eu não consigo entender, cara, essa mentalidade. Teve uma hora até que o Reginaldo também falou assim, olha, o Carlos Sainz, ele não vai gostar muito, mas logo a Ferrari vai pedir para deixar o Leclerc passar. E se você fala isso com essa naturalidade, assim, quando a Ferrari pedia para o Rubinho deixar o Schumacher passar, não podia. Quando o Alonso, a Ferrari mandou o Alonso deixar o Massa passar, não podia. Agora o Sainz pode. O Sainz está tudo certo. Ele não vai gostar, mas... Não, cara, pelo amor de Deus. Ainda bem que a Ferrari não pediu. Mas eu, sinceramente, eu não entendo essa mentalidade. Essa mentalidade assim, não, tem que deixar brigar. Não tem que deixar brigar, não tem que deixar passar, não. Deixar passar. Não tem que deixar passar, não. Tem que brigar. Toda posição vale. Toda disputa vale. Que coisa, cara. Que coisa, que cultura que se criou assim que, não brigue com a Red Bull. Tem que brigar. Enfim. Era isso que eu queria falar. No mais, para mim, melhor corrida da temporada. Como tá legal a Fórmula 1, nesse sentido assim de como os carros estão andando próximo, você via ali as duas Ferrari, o Russell, né, as duas Mercedes, o Albon, as duas McLaren, todo mundo ali meio que separados por pouca distância, né, e cada corrida, uma equipe está melhor, outra está menor, essa variação, cara, tirando o Max Verstappen, que está realmente num nível muito acima, mas, digamos, esse segundo pelotão, assim, está muito legal de ver essa variância entre pistas, essa disputa muito próxima entre os pilotos, entre os carros. Os pilotos realmente também, poxa, a gente tem uma geração de pilotos muito boa, né? A gente tem o Neil, né, o Sainz e Leclerc na Ferrari, o Russell na Mercedes, o Albon na Williams, o Norris e o Piastri na McLaren. Isso sem contar, né, o Verstappen, Hamilton e Alonso, aqui você nem precisa falar, né? Então, realmente, assim, tá muito legal a Fórmula 1. É claro, só precisa, assim, aquela coisa, essa vitória do Verstappen, ganhou de novo, mas é diferente essa vitória. Se toda a vitória do Verstappen for assim, uma corrida assim, não vou dizer ok, mas é melhor do que, né, do que aquela que ele sai na frente e vai liderando. Então, assim, eu gostei muito da corrida, quero saber a opinião de vocês, se vocês também gostaram, se vocês também acharam que foi a melhor corrida do ano, ou se não, não, você tá doido? Me contem aqui nos comentários, mas eu gostei demais dessa corrida, gostei muito, achei a melhor corrida do ano, uma das melhores corridas assim, que eu vi, né, porque nos últimos tempos, porque realmente tinha aquela disputa, tinha aquela tensão, tinha aquela coisa de, meu Deus, que hora que vai ter, que hora que vai atacar, brigas e tudo, né, tinha momentos ali que tinha briga lá do Pérez com as duas Ferraris e briga do Albon com as duas McLarens ao mesmo tempo na tela, e a transmissão tinha que dividir a tela. Muito legal, tomara que toda a corrida seja assim, e é isso aí. Eu assisti a corrida só hoje, segunda-feira, né? Eu não consegui, trabalhei final de semana, só assisti hoje, e foi realmente uma delícia assistir essa corrida. Então, é isso aí. Quero saber a opinião de vocês aqui, né? Se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário. E se você também gosta do nosso trabalho, quer fazer parte do nosso clube aqui do Botequim GP,
Só clicar aqui em Seja Membro, que você, além de nos ajudar, você também concorre todo mês a uma camiseta da nossa loja. Vai vir camiseta nova aí, tá? Quer dizer, não, a gente vai trazer algumas camisetas antigas, então fiquem ligados. Também participa do nosso Bolão do Botequim. E é isso aí, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo.